Neste vídeo eu analiso carteiras de seguidores, então se você quiser ter a sua carteira analisada, basta você clicar aqui no link aqui embaixo para você poder descrever em detalhes a sua carteira e a sua situação conforme eu vou mostrar aqui para você. Também não deixe de baixar outros materiais já gratuitos e disponibilizados aqui para você poder investir no exterior com renda em moeda forte. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal trago para você justamente como que você vai estruturar uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas já me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Então vamos direto para o nosso conteúdo, né? Eu perguntei qual o seu momento de vida. Ele disse: tenho 27 anos, então ele é bem novo, né? Sou solteiro, não tenho filhos, mas sustento minha mãe, né? Sou engenheiro de Machine Learning, formado em engenharia, acho que é engenharia de telecomunicações, né? E sou servidor público, ele ganha 9.500 líquido, acho que são reais aqui, né? Meu trabalho é estável, mas penso em mudar de emprego em um futuro próximo para ter mais oportunidades. Estou fazendo um mestrado remoto nos Estados Unidos em ciência da computação, com foco em IA, para tentar abrir mais portas e talvez conseguir um novo emprego, né? Ainda estou começando a estruturar a minha carteira, né, de investimentos e agradeceria muito a sua análise. Perfeito, nós vamos analisar a sua carteira agora em detalhes. Estou fazendo aportes mensais de R$2.000 em fundos imobiliários e R$2.000 em ETFs em dólar. Então aqui é o primeiro ponto, né? Eu já recomendo que você primeiro estruture a sua carteira e depois faça o aporte nela. Não necessariamente determinando antes quanto será aportado em cada categoria. Você vai sempre aportar naquela categoria que está mais para trás dos percentuais que você mesmo definiu. Aí depois, quando eu pergunto quais os maiores desejos na vida, ele menciona, né? Minha meta é me aposentar daqui a 20 anos ou pelo menos diminuir a carga de trabalho. Quero morar na Europa, mas não tenho um país certo em mente, né? Ou potencialmente Nova Zelândia daqui a alguns anos. No caso, em 5 anos, talvez caso eu consiga um trabalho por lá. A renda com a qual queria me aposentar varia, caso eu consiga ou não sair do Brasil. Cerca de R$25.000, caso não, cerca de R$15.000. De fato, geralmente no exterior você precisa de uma renda maior, né, na mesma moeda para que você tenha ali o mesmo padrão de vida em relação ao Brasil. Na média, os países desenvolvidos são mais caros em termos de custo de vida do que o Brasil, né? Eu já vou fazer a simulação para mostrar para você. Aí eu pergunto os maiores receios, né? Ele falou que não tem muito receio de não... Aliás, ele falou que tem muito receio de não conseguir apoiar a mãe dele no futuro e de eventualmente ter alguma doença grave. Pensando nisso, eu tenho seguro de vida que cobre cerca de R$200.000 e plano de saúde. Acho muito louvável, né, que você pense na sua mãe agora, eventualmente, caso ela seja sua dependente, né? Então, no futuro, isso aí tende, de fato, a aumentar cada vez mais. Então, realmente é louvável que desde os seus 27 anos você já esteja pensando nisso. Aí ele mostrou a carteira que eu já vou trabalhar com você, mas antes eu gostaria de trazer aqui a simulação de valores que ele irá acumular, né? Então aqui, eu pressupus uma rentabilidade nominal anual de 12% ao ano e uma inflação de 6% para que nós tenhamos uma ideia um pouco mais concreta, né? Teoricamente, de quanto que ele vai ter no futuro. Inclusive, eu fiz aqui uma tabela com a renda já corrigida pela inflação. Nós poderíamos, até para facilitar, supor uma rentabilidade nominal em linha, né, com ali a rentabilidade real se a inflação fosse zero. Então, aqui só para mostrar para vocês, eu vou trabalhar com uma rentabilidade real de 6%, portanto a inflação de zero, certo? Aqui a rentabilidade de 6%. Ele mencionou que aporta R$4.000 por mês. Vou supor, né, teoricamente, que ele está aportando, portanto, esses 4.000. Não estou trabalhando com o conceito de gastos, nem de quanto que ele gasta em relação a quanto que ele recebe, né? E hoje, conforme ele vai mostrar que eu já vou trabalhar a carteira, ele já tem R$64.000 para investimentos de longo prazo. Então, ele tem 27 anos hoje. Então, trabalhando, portanto, com uma rentabilidade real, né, acima da inflação de 6% ao ano, fazendo esses aportes de R$4.000 por mês, ou seja, 48.000 ao ano, em um ano líquido de imposto de renda, fazendo uma simulação caso ele vendesse o capital dele para, de fato, poder usufruir de alguma forma, né? E a gente trabalha aqui em 20 anos, né? Aliás, aqui, ó, não é 24, é 20 anos. Ele chegaria aos 47 anos com R$1.828.000 aproximadamente, o que por uma regra dos 4%, ou seja, 4% de retirada ao ano, o que daria uma retirada de 0,33% ao mês, certo? Ele poderia gerar uma renda potencial de R$6.000, o que realmente é bem abaixo daquilo que ele previa, né, de 15.000 no Brasil ou 25.000 no exterior. Para que ele possa retirar 25.000 no Brasil, né, ele precisaria ter aproximadamente aqui 7 milhões
de reais líquidos, né? Ou seja, ali 8,6 bruto aproximadamente. E ele teria aproximadamente 68 anos de idade, tá? Se ele continuar com esse nível de aporte dos R$ 4.000 mensais. Então ele chegará daqui a 41 anos, aos seus 68 anos ali, com mais ou menos líquidos, né? 7,5 milhões de reais. Se a gente trabalhar com o conceito de inflação, 12% de rentabilidade nominal, 6% de inflação. Ajustado pela inflação também seria aproximadamente ali os seus 68, 69 anos, só que consequentemente ele teria uma tributação maior, por isso que teria que trabalhar um ano a mais, porque ele seria tributado sobre a inflação. Então, ao invés dele ter os 7,5 milhões de reais, ele teria aproximadamente daqui a 41, 42 anos, com uma inflação de 6% ao ano, ele teria um capital líquido de 83 milhões de reais aproximadamente, o que daria para ele uma renda mensal de 278 mil reais, daqui a 69, aliás, quando ele tiver 69 anos, ou seja, daqui a 42 anos, certo? E nessa situação, esses 278 mil reais seriam equivalentes aos 25 mil reais hoje, né? Se ele trabalhar com o conceito de querer receber 15 mil reais e não 25, ele poderia trabalhar não durante 42 anos, mas durante 34, ou seja, 8 anos antes, ele conseguiria ter essa renda de 15 mil reais mensais a valores de hoje, o que daqui a 34 anos seria aproximadamente 107 mil reais, né? Então ele precisaria ir de 32 milhões de reais líquidos aproximadamente, apenas para mostrar para você que o fato de nós termos mais inflação faz com que ele seja mais tributado, então tenha que trabalhar um pouco mais, né? Se a gente voltar a trabalhar com 6% de rentabilidade nominal sem nenhuma inflação, naturalmente, né, ele precisaria trabalhar um ano a menos. Agora, trabalhando a carteira dele, de fato que ele trouxe aqui para nós, né? Então ele tem ali 42 mil reais de reserva de emergência, 12 mil reais em um título de capitalização que ele foi obrigado a comprar por causa de um aluguel, enfim, tem alguns tipos de contratos de aluguel que obrigam esse tipo de garantia. Eu acho um pouco absurdo, né? Mas enfim, é a realidade brasileira, não tem muito problema, né? Ele foi obrigado a comprar isso daqui. E também ele tem 7.500 dólares, né? Através do ETF de Tesouro Americano SGOV, que basicamente é Tesouro de Curto Prazo Americano, então dá 40 mil reais aproximadamente, porque ele falou que pretende justamente pegar esse capital e gastar no médio prazo, ali, enfim, no curto prazo na realidade, para ir para os Estados Unidos, para fazer alguma complementação, conforme nós veremos agora, né? E depois disso, ele tem o capital dele de longo prazo. O capital dele de longo prazo está distribuído conforme a gente observa aqui, então ele tem mais ou menos 6.300 reais em fundo imobiliário de tijolo, 14 mil em fundo de papel. Lembrando que fundos imobiliários de papel são renda fixa, tá? As pessoas adoram colocar no mesmo bolo de fundos imobiliários, quando na realidade o fundo imobiliário de papel é crédito privado, né? Assim como um CDB que você compra, aqueles infinitos CRIs, LCIs, LCAs que ficam oferecendo para você, é a mesma coisa que você comprar um fundo de papel, tá? Um fundo imobiliário de papel, só que geralmente um fundo ele tem ali acesso a títulos melhores na média do que o que é distribuído para o varejo, tá? Mas ele tem ali quase 15 mil reais, ele tem R$ 2.500 em cripto, né? O USDT, que é basicamente indexado ali ao dólar, então tem uma paridade com o dólar, e também 7.500 de Bitcoin ali. Então ele quer ter de 3 a 5% em cripto, né? Por acreditar no potencial. Beleza, né? Quando a gente vai somar todo o capital de longo prazo dele, né? Essas criptos, na prática, são 15% do capital dele. Ele falou que queria ter de 3 a 5%, então já ultrapassou bastante, tá? Aí ele falou que tem 6.200 dólares nesses ETFs aqui, com 20% em cada um deles, né? 20%, ou seja, da alocação em ETFs globais, ou seja, em relação ao capital total dele, né? Ele tem 10%, um pouco mais de 10% em cada um deles, o que dá mais ou menos 1.240 dólares nestes ETFs aqui. Quais são esses ETFs, né? O CIBR, né, o Cyber, que é basicamente empresas, né, que tem relacionamento no setor de cibersegurança, então segurança eletrônica. De fato, esse setor tem muito potencial, o que não significa que os acionistas dessas empresas tenham muito potencial, se obviamente esse grande crescimento ele já estiver precificado no papel. Depois ele investe também no VUG, que são apenas empresas americanas de forte crescimento, e geralmente large caps, né? Quando a gente observa esse tipo de fundo aqui, ele é um fundo que na prática é de empresas que já cresceram até o momento, né? Especialmente as suas receitas, mas que geralmente são mais caras do que a média e consequentemente não gerarão necessariamente bons retornos aos acionistas
no médio e longo prazo, pelo menos não historicamente. E até algo que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, né? Eu peguei o VUG e peguei o Cyber e a gente observa o que, né? Que os dois ETFs têm uma correlação enorme. Então, claramente, a gente observa que muitas vezes, né? Muitos fundos que, embora cobrem mais caro taxas de administração por causa de alguma tendência temática, muitas vezes apenas replicam e investem em grandes empresas que têm parcial operação naquele setor, mas na prática cobrando uma taxa de administração muito maior, né? Aqui a gente observa que a correlação foi muito grande com um fundo mais voltado a crescimento, large caps americanas. Até se nós trabalharmos aqui com o S&P 500, né, a gente vê que também o S&P 500 teve uma correlação muito alta, levemente inferior, né, porque a gente sabe que nesse período aqui dos últimos 7, 8 anos as ações de tecnologia desempenharam relativamente melhor, por isso que esses dois fundos de crescimento aqui, no caso temático de cibersegurança e o fundo de crescimento, ele desempenhou levemente melhor. Avançando aqui, ele investe no SCHD, né, que é um fundo muito bem construído na realidade, né, que vai dar pesos iguais a mais ou menos 100 ações de large caps americanas com vários filtros. É um fundo multifator, utiliza dividendo também como critério. O dividendo ele é um múltiplo de preço, né, não é o ideal focar em dividendo, mas como múltiplo de preço, considerando que é um dos critérios, ele acaba tendo uma boa construção porque ele considera também rentabilidade sobre o patrimônio líquido e outros tipos de indicadores de qualidade aqui, tá? Então, e ele também, pelo fato de não dar peso conforme o tamanho das empresas, ele acaba tendo uma diversificação um pouco maior, porque ele não dá tanto peso àquelas empresas que são as mais famosas, então ele fica menos vulnerável, né, a essas empresas que despontam muito, né. Depois disso, ele investe no VEU, que basicamente é tudo que está fora dos Estados Unidos, então é uma diversificação que eu acho razoável. Lembrando que esses 3 primeiros fundos aqui são, em grande medida, praticamente americanos, né? Então ele já vai ter aqui da alocação dele total em ativos globais, no caso em ativos de ações globais, né? Ele vai ter ali 60%, né, nos Estados Unidos, depois ativos fora dos Estados Unidos 20% e SGOV de novo, né? Então ele vai investir de novo no SGOV para basicamente o que ele falou aqui, aproveitar a alta dos juros, e essa posição eu pretendo diminuir para 10% no futuro com menos aportes nesse ativo. Veja, o fato de você investir em títulos americanos de curto prazo simplesmente vai fazer com que você tenha uma rentabilidade pós-fixada um pouco maior. Não significa de maneira nenhuma, né, que você vai ganhar caso os juros caiam, nem nada nesse sentido. Você está tendo uma rentabilidade bruta nominal ali de 5% ao ano, você tende a ter uma rentabilidade líquida na casa dos 13,5%, a inflação americana está em 3%, então a sua rentabilidade está próxima de 0, tá? Então isso aí tem que ficar bem claro, e você está tendo na prática um custo de oportunidade de não investir em empresas que têm um potencial de render muito mais do que isso, lembrando que essa aqui deveria ser a sua carteira de longo prazo, tá? Então claramente eu não investiria em tesouro americano de curto prazo se você tem uma carteira de longo prazo, tá? Então esse ponto ele é bem importante. E só para mostrar o SCHD para você, que é bem interessante, né? Você observa o quê? Que aqui os pesos das ações estão aproximadamente em 4%, né? Por quê? Na realidade, ele tem 100 ações aproximadamente, 106 ações, né? E quando a gente divide, justamente, teoricamente, deveria ter aproximadamente 1% para cada uma. Mas algumas empresas desempenham melhor, no caso essas daqui que tem 4%, elas praticamente se multiplicaram por 4 em relação às demais, entre os períodos de rebalanceamento. E a gente tem várias empresas aqui, ó, que tem bem menos de 1%, porque de fato elas perderam o chão, né? Elas perderam a alocação frente às demais. Então é interessante, né? Quando houver o rebalanceamento, ele vai vender as empresas que mais subiram e vai comprar aquelas mais baratas e potencialmente aquelas menores, aumentando a expectativa de retorno. E algo bem interessante, né, é que a gente vai observar uma constituição desse fundo muito diferente da média do S&P 500. Então a gente observa o setor financeiro aqui com 18%, saúde com 15%, consumo não cíclico com 14%, industriais com 13% e petróleo e gás com 12%, né? Então claramente é muito mais ligado, né, à economia real propriamente dita e muito menos à tecnologia, né? Porque justamente ele tem vários indicadores de precificação e qualidade que acabam excluindo várias das grandes empresas, as grandes empresas de tecnologia americana. A gente vai ver que tecnologia que tem só 8% é praticamente ali 1/4 do que tem a alocação padrão, né, neutra americana propriamente dito, que chega hoje próximo a 30%. Aí eu perguntei para ele, o que você me perguntaria, né, se nós estivéssemos em um café? E aí ele pergunta, o que você faria se tivesse a opção de largar um emprego estável e seguro e se aventurar em um emprego ou empreendimento com muitas oportunidades, mas com muitos riscos, né? Porque de fato hoje ele é um funcionário público, né? E aí ele pergunta como lidaria com essa situação. Bom, eu basicamente, né, tenderia no meu tempo livre do meu serviço público tentar conseguir algum tipo de renda. Eu não sairia do serviço público se eu não tivesse um potencial de renda realmente bem garantido. Eu acho que você é relativamente jovem, você consegue ficar um tempo maior aí no seu emprego público até para juntar
juntar mais dinheiro, né, para que você consiga eventualmente fazer uma transição de carreira, tendo uma flexibilidade financeira bem maior, né? Você ter mais tempo de gasto, né, já pago ali teoricamente com as suas economias. E também, e eu observo não só entre seguidores, você pode colocar até nos comentários, mas vários clientes, alunos, né, que trabalham normalmente com TI para empresas americanas, muitas vezes moram no Brasil e têm uma renda muito maior, ali 5, 6, 7, 8 mil dólares por mês, o que no Brasil é muita coisa, mais de 20, 30 mil reais muitas vezes. E potencialmente pode, né? Isso aí pode acontecer com você se você de fato se especializar nas áreas que você está se especializando. De fato, pode ser muito, muito vantajoso para você, né? Então eu faria isso, mas eu não sairia do emprego caso você não tivesse de fato ali várias oportunidades de trabalho realmente muito claras nessa situação. A tendência é você sair ali daqui a 5, 10 anos, mas eu teria uma segurança bem maior, principalmente financeira, né? Eu esperaria o seu capital chegar ali pelo menos próximo dos 400, 500 mil reais aproximadamente, né? O que tende a acontecer quando a gente pega a sua simulação aqui, né? Isso aí tende a acontecer aproximadamente daqui a 5, 6 anos, aí, dependendo do nível de aporte que você consiga. Se você conseguir fazer alguns trabalhos proximamente, você vai conseguir atingir essa meta de 400, 500 mil reais um pouco antes. Mas, inclusive, você pode deixar aqui nos comentários o que você recomendaria para este jovem aí, engenheiro de telecomunicações que está pensando em sair do serviço público ou não. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!